Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu aqui de novo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live espetacular, mais uma live sensacional. Hoje com duas mamães. Ei, elas já estão aí. Ei, G. Alda, que legal, G. Que bom, gente, que vocês estão aí. Só assim mesmo, né? Para vocês entrarem em uma live que eu faço. Só porque Sandra tá aí. Ah, Sandra, tá com prestígio, hein? Que bom, gente. Hoje nós vamos falar de autismo. Ontem foi o dia da consciência, né? Do autismo. E para mim é um grande privilégio receber essas duas mamães que estão aí na sua luta diária, né, na sua batalha, para poder fazer o melhor para os filhos. Para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Catiane, eu trabalho como psicopedagoga, já tive uma jornada aí, graças a Deus, abençoada como professora, minhas amigas professoras estão aí. E a Sandra, tive o privilégio de trabalhar com Sandra em escola. E a Maiara, eu tive o grande privilégio de atender a filha dela numa clínica, né? Aqui em Alagoinhas, na Bahia. A gente começou um trabalho juntas lá com a Maria Cecília, né? Então eu vou convidar já de uma vez essas duas mamães aí para poder papear comigo, para a gente poder inspirar outras mulheres, outras mamães que estão em busca de um diagnóstico, que já estão fazendo o tratamento, as intervenções, as terapias. Então vou convidar, vou colocar aqui primeiro, vou fixar o tema da live, né? Que eu coloquei aí para vocês, que é autismo. Saiu autismo antes e depois do diagnóstico. Infelizmente, o autismo ainda é um tabu, né? É um tabu para muitas pessoas, para muitas mulheres, mamães que estão recebendo esse diagnóstico. Infelizmente, ainda é um tabu. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque para as mamães ficarem atentas aí, né? Saiu uma pesquisa agora no ano de 2020, ontem eu até coloquei no meu Instagram isso, que uma a cada 54 crianças tem autismo. Uma para 54. Eu lembro que quando eu estudei psicopedagogia era uma para 100, agora é uma para 54. Então os números têm aumentado, né, de diagnóstico. Então a gente precisa estar ciente disso aí. Rosilane, que delícia, minha vizinha. Que saudade de você. Então eu vou convidar aí a Sandra, Sandra, e vou convidar a Maiara, mãe da Maria Cecília. Deixa a Sandra me aceitar. Aí! Nossa, você vai pra festa? Mas tá toda chique. Obrigada, boa tarde. Só passei um batonzinho. Nossa, mas tá chique demais. E agora eu não sei como é que convida mais de uma pessoa. Me ferrei. Não, eu também não sou Peraí. muito dessa Ô mulher. Maiara, tenta me chama, tenta participar ao vivo. Clica aí, É, Maiara, para ver se você consegue. Pede para participar. Por favor, Maiara, para ver se eu consigo aqui. Porque é a primeira vez que eu faço assim, mas eu sei que dá, mas eu tenho que saber as manhas do negócio aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não.
Fala aí pra mim, Maiara, se vou tentar, porque também não sei. Ótimo. Então tenta me chamar, Maiara, para ver se eu consigo te aceitar. Vamos ver se aceita. O que é isso aqui? Ah, faça uma transmissão ao vivo. Deixa eu ver aqui. Ah! Aí, consegui te chamar. Me aceita, Maiara? Tinha que... Não tem uma... Aí... Uai, meu Deus. Pior que a câmera tá virada ao contrário. Peraí que eu vou consertar. Pronto, eu consertei. Boa tarde. Boa tarde, Boa Maiara. tarde. Uai, que look é esse, Maiara? Tô tentando, viu? Gente, cortou bem curtinho. Cortei o cabelo, mas aí agora já tá crescendo. Ah, verdade. Eu lembro que você foi lá já com o cabelo Eu curtinho. fui, mas agora já tô amarrando, já tá crescendo. Ai, que bom. É, essa vida de mãe tem que ter cabelo curto, né? É mais prático e mais rápido. Os banhos são mais rápidos. São mais rápido. É, Tudo tem que ser mais rápido. Ainda mais com criança autista, né? O batidão é... é. É Muita outro. terapia, muita coisa para poder ir. Você estava falando dos números aí. Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Sandra Tavares, eu sou professora de alfabetização e sou mãe de uma criança com autismo também, o Benício. O Benício tem 8 anos, vai fazer 9. E se a gente, você estava comentando, Catiane, que era 1 a cada 100 quando você estudou. Quando o Benício nasceu em 2012, era 1 a cada 68 crianças. Agora já está 1 para 54. Isso tem menos de 9 anos. Meu Deus, tá vendo como é que vai? Como diz, né? Os diagnósticos que vão sendo identificados mais cedo agora, né? Precocemente. Uhum. E eu acho que isso é um ganho, né? Não sei se vocês concordam comigo, porque quanto mais cedo, melhor a identificação do autismo por causa da estimulação precoce. A Sandra travou um pouquinho aí para mim. É assim, 1 a cada Pra mim 40 também. crianças. Então, Ô, Maiara, eu queria que você se apresentasse agora. A Sandra se apresenta. A Sandra também tem o Matheus de 22, né, Sandra? Então, a Sandra tem o Benício de 9 e o Matheus de 22 anos, que ela me contou que ele já está fazendo ciências contábeis. Meu nome é Maiara. Eu tenho Maria de 2 anos e 2 anos e 10 meses. Ela vai fazer. Só que eu não tenho diagnóstico fechado. Eu ainda estou em busca de diagnóstico. Porque durante a pandemia parou muita coisa, né? Verdade. Então, eu tive muitos problemas para conseguir fechar diagnóstico. E o convênio também aqui, enfim, tive muitos problemas. Aí agora eu consegui marcar várias coisas. Segunda-feira mesmo ela já vai realizar um exame de Bera e de audiometria tonal linear. Aí, na outra semana, ela tem mais outro. E agora que eu tô conseguindo realizar os exames dela para fechar um diagnóstico. Então, deixa eu perguntar para a Maiara, que eu acho que essa é a dúvida que eu recebo das mães. E depois a Sandra fala, por favor. Maiara, o que te fez suspeitar, né? O que aconteceu no comportamento da Maria Cecília que você falou assim, olha, minha filha tem alguma coisinha que eu preciso procurar ajuda. O que te fez? Imperatividade, que ela é imperativa, não tem como... Sem diagnóstico a gente já olha que ela é imperativa. Uhum. Não obedeceu alguns comandos. Ela falava e depois ela parou de falar. Ela diminuiu e agora ela tá voltando a falar. E Estereotipias, né? E as estereotipias dela. Porque ela estava fazendo com muita frequência. Uhum. Aí isso foi com quantos anos? Com quanto tempo isso?
Ela tinha quanto A tempo? partir de 1 ano e 7 meses, eu já estava procurando fonoaudióloga. Porque primeiro você achou que era algum problema de fala, né? Foi. Eu achei que o problema estava só com a fala. Aí depois veio as estereotipias, a falta de comandos, né? Da gente pedir, tipo assim, para ela pega um controle, ela ficar perdida, não saber para onde é que vai. Uhum. Aí eu comecei a me preocupar. E o contato visual ela fazia? Faz até hoje. Ela não tirou isso, não perdeu isso, não. Não perdeu, não. Aham. Então, gente, eu acho importante a gente falar os sintomas, né? Os sinais que a mãe ela suspeita, porque tem muitas pessoas que me perguntam, me mandam direct e perguntam: meu filho tá andando na ponta dos pés, o meu filho tem medo do liquidificador, do barulho do liquidificador. Então, às vezes, esses sintomas aí são sinais que toda criança apresenta. Para ser o autismo, tem que fazer né, são vários sinais juntos que a gente pode suspeitar do autismo. Então, ela relatou aí a ausência da fala, né? Que ela começou a falar, desaprendeu, e agora com a estimulação, né? Que ela vai contar daqui a pouco o que está fazendo, a Maria Cecília voltou a falar. É a questão dos comandos, né, que ela falava e a Maria Cecília não atendia a esses comandos, né? Pega isso para mim, vai ali, dá um beijo na mamãe, faz isso, faz aquilo, né? Ela não fazia isso. E a questão das estereotipias, que para quem não sabe, são os movimentos das mãos, né? Os Repetitivos. flaps, né? Que a criança faz. Tem alguma outra estereotipia que ela fazia, Maria Cici, Maiara? Ou era só as Não. Balança. mãos? É só com a mão, dela é assim. É. É só as Muitos mãos. balançam o corpinho. Sim, Tem crianças que fazem isso, tem umas que ficam no joelho, tem umas que tem um incômodo, fica batendo no joelho, que eu já sim. vi. Tem umas que se batem, né? Ficam fazendo uns movimentos assim, ó. Se batem. Também eu já vi crianças que ficam rodando. Sim. Eu já vi também. Então vamos lá. Também já Ô, Sandra, agora conta você, como foi que você suspeitou do autismo do Benício? Como é que foi a sua caminhada, né, no início? Olha, o Benício, eu falo que eu tive a sorte de, durante a gestação, eu estava grávida, eu fiz um curso de AEE aqui Eu no lembro. A município. gente fez junta. Isso, nós fizemos junto. Isso. E naquele curso a gente foi, a PAI lá em Betim, né? Sei que a gente teve vários contatos e eu estava muito focada dentro desse tema do autismo. Eu Uhum. não sei por que me chamou muita atenção esse tema. Aliás, eu sei porque é Deus É, preparando as isso coisas. mesmo. Então, quando o Benício nasceu, assim que ele nasceu, eu percebi que ele tinha essa coisa do contato visual muito diferente, porque eu já tinha, né, tenho outro filho, a gente acaba comparando. Então, na hora de dar o peito para ele, assim, eu percebi que aquele contato visual, não tinha. Mas aí, aquela coisa de vai em pediatra, é normal, é coisa da sua cabeça e tal. E com o passar do tempo, eu dava banho no Benício, era muito choro, era muito choro. Aí eu fui descobrir que era o cheiro do sabonete, eu tive que comprar tudo neutro. A gente, né, gasta aquela fortuna em Gente. determinada marca cara, Aham. cheirosa. Aí tive que comprar tudo neutro, menos cheiro possível. Ele chorava por causa do banho, que era o momento que ele gostava de água, mas chorava por causa do cheiro. Uhum. A textura das roupinhas dele. E o pai que descobriu, foi tirando, ele chorando, chorando, foi tirando toda a roupa dele e aí o pai dele que descobriu que assim o toque da roupa no corpo dele. Aí tinha que ser só de algodão.
Uhum. Das roupas de cama dele, se dependendo se eu colocasse um outro tipo de textura que não fosse algodão, ele chorava. Aí muita gente falava assim, ah, é frescura, Aham. mas não é. Ele nunca gostou de colo, ele gostava de ficar no carrinho de bebê. Pegava no colo, ele só aceitava colo meu ou do pai, de outra pessoa ele já chorava. A questão disso também, quando quebrava a rotina, morávamos eu, a mãe do meu esposo, né, e o Benício. Então, quando chegava gente para visitar, conhecer Benício, e tal, era um chororô, porque quebrava aquela rotina. E assim foi. Eu percebi que tinha uma coisa diferente. Eu ia atrás de ajuda nos pediatras, não, é normal, a criança é normal, mas no meu íntimo e pelo fato de ter estudado um pouquinho, eu Uhum. percebi que aquilo não podia ser normal. Não é que eu quisesse que ele tivesse alguma coisa, Claro. Aham. mas eu sabia que tinha uma coisa que se eu descobrisse o que é, seria mais fácil poder lidar com aquilo, né? Certo. Uhum. Então, mesmo sem saber o que ele tinha, eu comecei a tratar com fonoaudióloga, levei na fonoaudióloga aqui da cidade, muito boa. Aí, e levo até hoje ele faz tratamento com ela, Aham. não parou. Então, assim, eu já comecei todos os processos de intervenção que eu podia, em Gente. casa, fora de E isso casa. com. Ele tinha quanto tempo nessa fase aí? Ele já estava com 6 meses a um ano, por exemplo, por volta de um ano. Ele Ele já já andava? comecei com. Não, aí ele começou quando ele estava com um ano, que ele começou a andar, ele até deu uma desenvolvida, assim, de começar a balbuciar algumas palavras. Só Uhum. que por volta de 2 anos, ele dá aquela regressão que é comum dentro do espectro autista. Uhum. Ele Por causa parou da de poda falar, neural, né? aí ele parou de falar, ele já não falava, mas devido a todas as intervenções, já ele apontava para as coisas, sabe? A Aham. comunicação dele ficou mais de sinal de apontar, ele não falava. Foi até que é um episódio interessante, que eu adotei um cachorro do abrigo de animais. E com o cachorro, um dia eu cheguei, tô vendo o Benício conversar. Aí eu até assustei, meu Deus, ele já estava com 4 anos. Aí eu tô assim, ele conversa, ele repete, ele fala uma frase, sabe assim, meu filho fala uma frase inteira, que até então era muita luta Gente. para ele falar palavras, né? Aí eu vi o Benício falando frases, conversando, como se estivesse conversando com outra pessoa, era com o cachorro. Aí Gente, quando a gente olha. adotou o cachorro, ele começou a conversar com o cachorro. Que Aí que eu vi que ele falava. benção. Que Aí eu, benção. Que lindo. Que ótimo. o Chico, ele começou a falar com o Chico, meu cachorro. Aí que eu vi que ele falava e aí foi muito bacana que ele tem, gente. Aí eu agi com naturalidade. Super Uhum. natural. O Benício nasceu falando, não espantei com aquilo não, né? Aham. Não. Aí comecei a chegar, puxando assunto, e ele começou a responder. E o que eu Olha. percebo, assim, ele fala dele na terceira pessoa. Ele fala, É comum. o O Benício Benício fez isso, o foi. O Benício. Benício. Aham. É o Benício, assim, é assim que ele conversa. Ô, Sandra, e o diagnóstico dele fechou com que. Já fechou, né? Ele fechou, ele estava por volta de 4 anos quando eu consegui o diagnóstico. E aí eu Mas acho se eu tiver. importante você contar onde que você levou, quais exames que você fez, né? Até você conseguir o Não, diagnóstico. não existe exame clínico, um exame que Sim. você vai fazer físico, que Aham. você vai ter diagnóstico. Não tem exame de Eu le- sangue, não tem exame de cabeça, não, né? Não tem. não existe, não existe, ainda não existe. O que eu consegui foi uma pediatra muito boa aqui em João Levade, vou falar o nome dela, não tem problema, a Pode. Lélia, doutora Lélia. Aham. Ela que me deu assim, ela me acolheu, ela falou assim, não, olha,
eu não posso te falar se ele tem ou não autismo, mas se você acha que, se seu coração de mãe diz que tem alguma coisa, vamos investigar, não custa. Ótimo. Aí ela que me deu o encaminhamento pro psiquiatra. Aí eu fui um psiquiatra em Coronel Fabriciano, doutor André Luiz. Aí a primeira consulta que eu cheguei lá com o Benício, aí ele já fechou o diagnóstico. Só de olhar, de estar com a gente. Tudo bem que nós ficamos lá quase 2 horas de consulta, mas ele... Eu acho que é fundamental quando a mãe está em busca de um diagnóstico, levar em um pediatra que tenha experiência com autismo, né? Porque tem pediatras que não têm envolvimento com transtornos nenhum, com síndromes, só atendem crianças que não têm nenhum transtorno. Né? Neurotípicas, né? Então o que acontece? Igual, por exemplo, a minha menina, Maria Luísa, ela tem TDAH e tem o TOD. E aí eu achei super interessante há um tempo atrás que eu levei eles numa pediatra e eu fui chegando no... Foi assim, eu consultei primeiro a Maria Luísa e depois eu consultei o Matheus, mas eles não entraram junto no consultório, cada hora foi uma. E a pediatra, com 20 minutos que eu estava dentro do consultório com a Maria Luísa, ela virou para mim e falou assim, ela tem TDAH e TOD? Para você ver como é diferente quando o profissional, ele já tem experiência, ele já sabe, né? Ele tem esse envolvimento. Porque se você leva nos pediatras, né, que não tem esse convívio, esse tato, esse olhar, que não estudou nada sobre isso, eles vão falar isso. Não, é coisa da sua cabeça, é normal. E aí isso atrasa, isso bloqueia, isso vai atrasar muito no seu entender e o processo de estimulação, né? E aí, olha que interessante, você levou num psiquiatra e com uma consulta, nem que seja de 2 horas, mas ele conseguiu dar o diagnóstico. Enquanto tem mães que levam em 4, levam em neuropediatra, levam em psiquiatra e ainda não conseguem ter. Porque eu acho assim, ó, no telefone, quando você for marcar a consulta, mamãe, pergunte assim, olha, ele tem experiência com transtorno? Ele tem experiência com síndrome? Porque se você já faz essa pergunta e a secretária te responde de prontidão, beleza, bacana. Agora, se a secretária não fala, não sei, ele não atende, não sei se ele dá diagnóstico. Aí eu penso assim, já marca com outro. Né? Porque... E uma... Pode falar, Sandra. Uma dica que eu dou também é, eu fiz vários vídeos do Benício, né, ao longo do... E eu já levei esse material para o psiquiatra dar uma olhada. Ótimo. Eu pedi para ele, eu queria que você visse esse material. Né? Aí ele, com o Benício no consultório, né, presente, e olhando os vídeos de certa época, eu peguei vídeos assim de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, eu peguei de 6 em 6 meses e levei os vídeos para ele. Aí eu acho que ajudou também. Ele falou que foi muito importante o fato de eu ter levado os vídeos para ele poder olhar, para ele poder ver. Então é uma dica que eu dou. Excelente. Viu, Maiara? Faz isso. Quando você for, faz isso, porque às vezes o tempo que a criança fica dentro do consultório é tão pouco que não dá para avaliar, porque o diagnóstico ele é comportamental, né? Por mais que você faça exame de audição. Pode falar, Maiara. Maria, ela mudou muito da água pro vinho depois da escola. Ela é uma menina super carinhosa, ela tem contato visual, ela se alimenta bem, ela olha, ela não tem problema com roupa. O problema dela maior, que me instigava, era não obedecer comandos, os que eu já falei, né? E eu comecei a fazer tratamento dela com fono, psicopedagogo e escola. Aí, na escolinha, no momento, só tem 5 crianças porque não pode aglomerar. E ela pegou amizade com uma dessas meninas. E aí, essa menina ama dançar, né? Então, ela chega em casa agora dançando. Ela fala as vogais. Ela consegue já distinguir as cores. Ela tá
já recebendo alguns comandos, identificando, dando nome às coisas, tipo, aqui é uma mesa, aqui é uma mesa, ela já sabe o que é uma mesa. E Uhum. assim, depois da escola, eu estava até pensando em voltar na terapia ocupacional, porque a terapia já é um Ótimo, processo que ajuda ótimo. muito, né? Uhum. Mas a escola, para mim, veio com uma mão na roda, que pense que me ajudou muito, muito mesmo. Eu costumo A dizer que escola. escola é vida, né? Escola é É, vida, gente. Escola é remédio A, para muita coisa. é, A escola é a cura desse país, apesar de que vai demorar, mas é a cura desse país, a escola, a educação. a escola, infelizmente, ela não está tendo contato mais com mais crianças, mas assim, eu fechando o diagnóstico dela, que é uma coisa que a gente busca muito, até mesmo para o nosso consolo, porque, claro, que com a gente é mãe, a gente não vai receber, sua filha ela é autista, você vai dizer, que legal. Não, a gente É. entra em desespero, a gente cai em desespero profundo, né? A gente cai em desespero profundo, a gente busca auxílios de pessoas que possam estar ali, que entenda, que possa lhe ajudar, que possa lhe dar uma rede de apoio, porque a gente também precisa. Porque a gente tem que ter apoio de uma outra pessoa que vai precisar o dobro do que a gente também precisa. Pegando, Então, hã? não pode falar, pode concluir, depois eu falo. Então tudo é um conjunto. E essa escola parece que ela caiu como uma luz na minha vida também. E assim, até em questão de estereotipias, por incrível que pareça, ela parou que de fazer. ótimo. Uhum. Como se fosse assim, da água pro vinho, o que me assustou muito, né? Ela ter parado de fazer. Ela não Às vezes ela, faça, ela faz. às vezes, Muito é, raro, mas faz. Porque assim, quando é que ela faz, Mayara? Se ela se sentir entediada, se ela não tiver o que fazer, se ela não tiver atenção. Porém, ela está de um modo que ela não quer ficar sozinha, ela quer que a pessoa sente para brincar com ela o tempo todo, que a pessoa fique com ela o tempo todo. Isso até me atrapalha, que às vezes eu quero fazer alguma coisa de casa e muitas vezes ela vai lá e me chama. Ô, Mayara, é, deixa eu só te cortar aqui um minutinho. Em relação às estereotipias, para o autista, eu vou te falar assim, né? Fechando o diagnóstico ou não. Mas quando a criança ela faz esse movimento aqui, ou ela faz o flap, ou ela se toca, né? Isso chama autorregulação. Isso não é que é feio, você Não, não precisa corrigir isso dela. Quando ela fizer, o que você tem que fazer? Igual você já sabe o que ela, quando que ela faz a estereotipia. Você já sabe. sim, eu já Então, sei, é, eu as, entendi. Quando aham, ela faz, eu conversando com uma colega minha, ela falou assim, eu tenho uma sobrinha que ela é autista. E é a que roda, que eu acabei de citar. Ela fica se aham, rodando em torno dela. Eu até me perguntei, será que ela não fica tonta? Será que não vai cair? E ela não fica aham. tonta. E eu queria ver isso para poder entender, né? E aí até que eu chamei a mãe e perguntei. E perguntei, "Pô, qual é o intuito da estereotipia? É buscar o seu equilíbrio. É quando ele Sim, quer se auto-equilibrar. Aí isso, eu parei para pensar e disse, então agora eu entendi. Mais um pouco. ótimo, Então, quando a minha começa a fazer, é o momento que eu entro para brincar com ela. Então, quando a ótimo. gente começa a brincar, ela não faz. É isso aí. Os adultos exato. roem unha, fica balançando o pé, né? Fica balançando a cadeira, tem o chique, tem isso, tem aquilo. O que os autistas fazem? As estereotipias. Então, é como se toda hora alguém estivesse tentando comer a unha e a mãe vai lá e ó, né? Vai lá e tira a mão da boca. Mas, ó, É, a Maiara é uma gracinha, porque ela é sozinha, é só ela e o marido para cuidar da Maria Cecília. E ela que faz tudo em casa. E ela leva a menina para um lado, leva a menina para o outro. E aí encontrou essa escola no meio da pandemia. E é a fase que a Maria Cecília estava mais precisando de estimulação Tá. adequada, porque ela está aprendendo que bom. agora sobre o transtorno, né?
apesar dela ler, estudar, assistir vídeo, e ele é uma gracinha, porque tudo que você fala para ela, Maiara, canta música, ela canta. Maiara, não faz assim, ela deixa de fazer. Então é uma mãe que assim tem sede de ver a filha crescer, de ver a filha se E vai encontrar, crescer. né? Então, parabéns aí para Maiara. E a Sandra já é velha de obrigada. guerra aí, né? Já tá com 90. Pode Já me ensinar passa a muito pra gente. experiência. O que eu aprendi a gente vai adquirindo, mas tem tanta coisa para aprender aí. O que eu aprendi também com o Benício, os comandos têm que ser muito curtos, muito diretos. Entendeu? Igual você falou, pega controle. Por exemplo, você só fala controle de TV. Aí ela já vai entender que é para levar para você. Entendeu? Se você falar pega ou traz, já são mais de uma coisa. Aí, com o Ótimo. tempo, você vai acrescentando. Controle aqui, controle lá. Ela vai saber o que é para levar, entendeu? Aos pouquinhos. Hoje eu já faço comandos maiores com o Benício e ele dá conta, mas no início foi bem curtinho, coisas bem simples. Porque se você falar com eles, por exemplo, igreja, a gente já vai direto na igreja que você conhece, né? Independente de religião. Eu falei igreja, mas pode ser qualquer outro objeto. No cérebro dele, eles vão buscar todos os locais que eles já foram, com todas as igrejas que eles entraram. Então, é muito difícil. Ele vai ficar parado pensando, então ele não consegue agir. Entendeu? Então, os comandos têm que ser muito objetivos, muito direto. Então, a princípio, fala só o que você quer, controle. Ou brinquedo, boneca, né? Assim. E aí, depois você vai aumentando. Boneca lá, boneca ali, boneca, sofá. Aí você vai aumentando ainda mais depois. Isso. E eles vão entendendo, aí eles começam a estruturar, porque eles apropriam daquilo. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Como foi sua aceitação logo de cara? Porque assim, por mais que a gente saiba que o problema existe, por mais que a gente saiba que a gente tem que ajudar a criança, por mais que a gente saiba que a gente tem que rodar o mundo se for preciso, mas a gente também por dentro se autodestrói. Logo de imediato. É um susto, é tipo um impacto. Sim, essa questão que as pessoas falam de viver o luto, né? Eu não sei, mas luto não. talvez né? Eu sou muito tranquila. Não estou sendo hipócrita de forma nenhuma. Quem me conhece sabe que eu jamais seria assim. Eu não tive isso. Eu vi que meu filho tinha alguma coisa diferente e eu tenho uma abertura, tenho uma facilidade muito grande de aceitar diferenças, graças a Deus. Eu percebi que ele era diferente. A única coisa que eu queria descobrir o que para eu poder ajudar. Então, assim, eu não fiquei arrasada. Ai, meu Deus, o meu filho tem autismo. Não tive isso, hora nenhuma. Não, ele tem. Eu ainda, e as pessoas ainda ficam assim, não, você fala com todo mundo que Benício tem autismo, precisa. Eu falo assim, não sei se precisa, mas ele tem e eu não vejo problema em falar. Não há necessidade de esconder. Eu falo assim, eu não sei se tem necessidade, mas eu não vejo problema de falar, entendeu? Então, assim, eu não tive isso. Eu tô te falando de coração aberto. Eu não tive, assim... ele é diferente, mas... ele é tão... Não sei, ele é tão bacana, assim... Tão ele perfeito pra gente. Daquele jeito, que, assim, eu não sei se fosse falar assim, eu quero trocar seu filho hoje, eu ponho ele... neurotípico, digamos, eu não sei se eu ia querer. Eu gosto dele do jeito que ele é. Ai, que lindo, a gente passa a amar como é, do jeito que é, sem precisar restrição, sem precisar tirar nada, sem precisar mudar nada. E assim, eu assim, meu esposo foi muito tranquilo também, porque eu vejo algumas amigas minhas, o pai, né, tem uma maior dificuldade em aceitar.
Meu esposo foi super tranquilo, eu não sei se é porque ele também é professor e dá aula de ciências e biologia, e ele foi assim, é, então a gente vai fazer o que for possível fazer, e tá bom. Na Assim, verdade, não teve eu, revolta, não teve. não, eu não vou negar, eu não tive revolta. Eu tive assim, aquela coisa assim, poxa, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou seguir? Para onde é que eu vou? A gente se Aham. perde, sim. E dá um Ah, desespero, não tem para onde correr. Dá um desespero. tá. Essa questão aí que você está falando, para onde que eu vou correr e tal, isso aí sim, eu senti sim a questão de aparatos nas questões de terapia, de médico, nessas coisas. E aqui na cidade onde eu moro, realmente, até a época que o Benício nasceu, não tinha muita coisa mesmo, não. Não tinha um neuropediatra, não tinha um psiquiatra infantil, não tinha, a gente tinha que ir para fora para buscar. Foi Aqui em aí Alagoinhas que também é do mesmo jeito. Ô, Sandra, aí tem foi. clínica para clínica de integração, de estimulação, aí tem? Agora tem, porque na época tinha, eu vou falar o nome também, que eu acho Pode que não tem falar, problema. não? A Fabíola Grijó, ela é a fonoaudióloga que atende o Benício. Então, ela, de ver esse anseio nosso, assim, das mães e tal, ela criou um espaço muito bacana, que lá tem ela, tem TO, tem Domingos, que é o psicopedagogo, acho que ele até estava assistindo a gente aí. Que Então, assim, bom, tem uma gente. equipe muito bacana. Eu acho que agora tem psiquiatra lá. Então, ela Que conseguiu montar esse ótimo. espaço que nós não tínhamos. Gente, Entendeu? qual que é o nome da clínica? É criança. Domingos, escreve para nós aí, se você estiver assistindo, coloca aí, que eu fiquei assim, como é que é? Clínica da Criança, botaram aqui Clínica da embaixo. criança. Ah, É sim. isso, Que ótimo, gente. Eu não isso, sabia que Monlevade já tinha, porque eu falo isso. assim, precisa, gente, toda cidade precisa ter uma clínica de integração, uma clínica de estimulação, de terapias, É, né? isso. E aí, quando a Mayara falou dessa questão de o que, que eu vou fazer, eu senti isso sim, Mayara. O que, que eu vou fazer, mas e eu via muitas depois do Benício, eu tive contato com outras mães que também tinham. E eu vi que se eu tinha dificuldade, eu conheci mães que tinham dificuldades 1000 vezes maior que a minha. Se eu tinha informação, É. elas tinham pouquíssima informação. Então, eu juntei mais um grupo de outras mães, amigas minhas, que também têm filhos com autismo, e nós criamos a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e Síndromes. Nós temos a Aspas aqui de uma Levade. Que 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 a massa! gente, legal! aí a gente funciona como uma rede de apoio entre nós, assim, apoio mesmo para desabafar, para conversar, para chorar, para e dentro disso a gente agora conseguiu também um espaço e pena que é num prédio que tem escada, não é um local acessível para todas as crianças, mas o nosso sonho é ainda conseguir um local bacana. E lá também a gente tem TO que trabalha assim com precinhos muito bacanas, tem TO, tem fono, tem uma equipe também multidisciplinar lá com preço para atender essas mães também que tem pouco recurso ou quase nenhum, porque a gente sabe que é caro fazer as É. terapias, os tratamentos, Uhum. né? Como deveria, como a gente gostaria, fica muito dispendioso. Sim. Então, essa equipe dentro da associação, a gente conseguiu com preços assim bem bacana mesmo. É quase trabalho voluntário que que os profissionais de lá fazem, mas são profissionais muito bons, qualificados. Porém, quando a gente conseguiu montar o espaço bacana, entrou a pandemia. Então, nós estamos um pouco parados devido a isso. Que Mas louco de pena. vontade de voltar. Que Mas bom. essa rede de apoio que a gente tem, a Aspas, nós temos mães de todo lugar. Nós temos mães de São Paulo, de Goiás. Depois eu vou passar meu contato para você, se você quiser entrar para o grupo. Lá a gente troca experiência, a gente troca informação, é muito bom. Que legal. Muito bom. Parabéns aí pela iniciativa. É belíssima. E que depois da pandemia, né, volte aí com força total, porque como precisam, Amém. né? Uhum. Ô, Nossa, ô, Sandra, mas você tem plano de saúde?
Pois é, nós O fizemos para Benício o tem? Benício. O Benício tem. Mas não ajuda tanto assim, não. Ajuda em algumas coisas, mas não cobre, por exemplo, terapias que ele precisa, mas são poucas os números dentro do mês, entendeu? Então, aí acaba que se você fizer particular, sai até mais em conta Entendi. do que pagar. Uhum. Eu também tive problema com convênio, porque assim, tem convênios que eles só querem atender na clínica deles. E se for para ir para outra clínica, para passar por todo aquele processo, então tem problemas mesmo. Eu também acabei trocando o convênio agora recentemente, por causa disso. Eu falo que é uma saga, né, esse negócio de convênio, porque às vezes na clínica que o convênio quer que você atenda, você não consegue, você não simpatiza às vezes com o profissional, você acha que não está rendendo, você acha que na outra, né, que já Até estava isso consta. fazendo. A gente procura sempre um profissional que dê amor para a criança. A gente Verdade. quer isso do profissional. Olha que fono, eu bati cabeça por 3. Nossa, nessa clínica da criança aqui é excelente. Você precisa ver os profissionais de lá. Antes de profissionais, eles são seres humanos maravilhosos. Aí Ótimo, que até bom. que eu encontrei uma fono aqui, que foi a que eu estava passando lá na mesma clínica que você conhece ela, né? Kátia conhece Aham. ela. E ela primeiro tem uma consulta com a mãe para saber como é a criança e depois que ela tem a consulta com a criança. E aí de imediato ela olhou para mim no final da consulta, ela falou assim para mim: "Mãe, não se preocupe, vai dar tudo certo. E assim, Maria Cecília ela veio para te ensinar algo e você vai aprender com ela e vai ser uma ensinando para outra." Eu amei essa fono e para mim ela foi a que eu quero levar para o resto da vida. Ótimo. Vamos Ela é falar o nome dela aqui, é a maravilhosa. Vanessa Vans. É, Viu, Vanessa? Oh, Vanessa. parabéns. Ela é maravilhosa, Van. Vamos dar Aí honra a depois quem entrou merece. Kátia como psicopedagoga. Kátia eu bati, graças a Deus eu acertei de cara. Não tive problemas não. Que bom. Mas vou te falar, viu? A gente também bate um pouco de cabeça com profissionais. Tem profissionais que às vezes é muito grosso com as crianças. E eu acho que a criança, pelo menos, eu acho qualquer uma, eu acho que ela tem que ter muito carinho, muita atenção, e tem que ser no tempo dela, do jeito dela. Tem que ser bem devagar, né? E eu acho que independente de qual profissional seja, tem que levar a brincadeira, é aprender brincando, porque a criança aprende brincando, não tem outra forma, né? E o autista, ele aprende, todas as crianças, né, gente? Até nós aprendemos pelo exemplo, mas o autista ainda mais, tá? Você pode falar, mas se ele vê você fazer uma coisa, ele aprende. Muito Visual, mais. né? Igual. É Deixa muito inteligente, pega tudo muito rápido. Eles vão nos detalhes, né? Eles vão onde que a gente não consegue ir. É isso aí. Ô, Maiara, você estava falando, né? Você fez a pergunta para Sandra aí, como é que foi a parte da aceitação. E eu acho que isso não é só com autista, né? É com quem tem síndrome de Down, quem tem uma criança com TDAH, quem tem uma criança... O que é isso, Sandra? Um desenho. Bob o Trem. Ele agora desenha e colore, Cristiane. Isso não é um livro, não? Achei que era um livro. Não, é desenho dele. Ele desenha. Meu Deus, que coisa linda. E tá Olha linda. as cores que ele usou. O mais interessante, gente, é o céu que ele desenhou. Gente, lindo! Depois você tira uma foto e manda, Sandra. Tá. Quero ver direito. Chega aqui, dá um oi ali, ó. Ei, Benício! Oi! Ei! Já foi. Desaparece. Que gracinha! Então, Maiara, mas eu acho que no inconsciente, né, quando a gente deita a cabeça no travesseiro,
a gente tem aquela conversa com Deus, né? A gente pergunta, Cebolinha gente, presa na meu pia. Deus, E Cebolinha tá preso na pia. olha, 3D, em 3D que ele desenhou. As meninas falam isso. Ê, Benício, você precisa me ensinar a desenhar, Benício. Eu não sei fazer que nem tá muito bom cebolinha. ele, viu? Aí o Cascão tá aí puxando. O Cascão puxando. Meu Deus, esse menino tem que fazer historinhas em quadrinhos aí e vender. Vamos explorar aí, ó. Como que pode, né? A inteligência, o foco, quando eles gostam de uma coisa, né? Eles têm foco, né? Eles vão fundo, não é igual a gente, não. Que cada hora tá de um jeito. Ele adora, quando ele fica, às vezes, quase uma hora sentado desenhando. Meu Deus. É por isso que tem empresas hoje que querem contratar autistas, né? Não sei se vocês já assistiram ou assistem aquela série Dr. Doctor. Aham. Gente, eu amo essa série. Vocês não têm noção. É. Nessa nova série agora, ele vai aprender a amar, namorar. Eu já tô ansiosa toda pra vez que eu assisti a começar. temporada nova. Eu também tô louca pra que comecem logo. Eu assisti. Ai, é bem já reparou que assim cada mesmo. dia é um descobrimento novo pra gente deles, né? Que eles passam pra gente, né? E a gente que aprende com eles, na verdade. A minha menina tem 15 anos, né? Aí tem um menino aqui de Alagoinhas que ficou mandando, da sala dela, que ficou mandando mensagem para ela. Só que ele é muito direto, sabe? Aí um dia ele mandou uma mensagem assim, posso te namorar? Aí eu falei, como esse menino é doido, mãe, esse menino... Eu falei para ela, Maria Luísa, me conta sobre esse menino, que eu desconfiei. Eu tô assim, gente, será que ele é autista? Na mesma hora que ela me falou. Aí eu falei assim, ele faz prova especial, né? Tem um acompanhamento. Como é que ele é e tal? Ela me falou assim, sim, ele é especial. Eu falei assim, Maria Luísa, agora eu sei por que ele falou isso com você. Aí a gente foi numa pizzaria, antes da pandemia. Isso, quando a gente chegou na pizzaria, ele tava lá. Meu Deus, ela gelou. Ele estava lá e ele levantou da mesa, estava com a família toda, ele levantou da mesa e foi cumprimentar ela com um abraço. Ai, que bonitinho. Aí eu falei assim, aí ela olhou pra mim, né, tipo assim, mãe, o que eu faço? Falei, abraça minha filha, cumprimenta ele. Aí ela, mãe, eles são muito autênticos. Eu falei, são, minha filha, quando eles querem uma coisa, eles não têm nada na frente. Não, e é isso que é legal, a determinação do autista. O autista ele não tem cerimônia, é papo, né? Isso, se ele quer estudar, no caso do Benício, ele quer estudar desenho, ele tá lá. Pode o mundo cair e ele tá lá. É isso. Entendeu? E também se ele não quer fazer uma coisa, ele não faz, não. Pra me agradar, não faz, não. E isso é legal. Porque eles passam a realidade, a verdade. E isso poucos seres humanos têm, gente. Isso e eles têm. A gente precisava de muita gente assim na política, né, no país. Na vida em si. Pessoas verdadeiras. E isso é muito legal. Já a minha filha, ela é imperativa, então ela não tem hiperfoco em nada. A hiperatividade, pelo contrário, ele tira o foco. Né? Então ela quer fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Sim, mas eu vou te dizer, Maiara, que é porque ela ainda é, como diz, né? Passou do bebê agora, né? Ela está na fase de começar a ser criança agora. Mas daqui para frente, com a estimulação, ela vai apresentar esse hiperfoco aí. Entendeu? A partir dos 4 anos, 5 anos, ela liga esse hiperfoco aí, ela vai ter também essa habilidade. Um hiperfoco, aí. né? Sim.
E Né, outra coisa Sandra? que eu queria falar com certeza, a maturidade vai chegando, eles vão tendo, mesmo com TDAH, eles vão aumentando o foco para alguma outra coisa, Sim. o Aham. hiperfoco. O que eu queria falar também, que eu acho muito importante, é a questão de medicação. Tem pais que não gostam, não dão medicação, mesmo a criança, mesmo o médico prescrevendo, mesmo vendo que a criança precisa e tem resistência da medicação. Então, assim, eu acredito que se o médico passe um remédio, ele não vai passar por passar, por querer dopar uma criança, não é isso. E nenhuma mãe vai querer dar um medicamento para o filho também pelo mesmo motivo. Quando o psiquiatra passou o remédio para Benício, eu mesmo vim de lá com a receita, já comprei e comecei a dar. Eu não tive menor problema em, não vou dar. Beijo, Alda. Ela tá falando que vai ter que sair. Obrigada aí pela Ah, presença. beijo, querida. Saudade dela. Aí, assim, eu não tive o menor problema em dar um remédio, entendeu? Porque com a medicação, ele também era bastante disperso, assim, também, bem agitado. Com a medicação, ele teve esse maior foco, essa maior concentração, ele deu uma acalmada, ajuda muito. Então, às vezes, você não medicar a criança, querendo fazer o bem, de não dar remédio, não sei o quê, você está prejudicando ela muito, porque o Sim. remédio ajuda, gente. O médico não vai passar remédio à toa, sem Uhum. No precisar. momento, Se Maria até hoje fosse, nenhum, pelo menos a neuropediatra dela é de Salvador, é a doutora sim, Yara. Ela é do Apevida. E ela ainda não passou nenhuma medicação para tá, mas eu Maria. não estava nem Nunca falando passou. para você, não, tá, Mayara? Eu estava Uhum. falando assim na questão geral, porque eu vejo alguns casos perto de mim que Eu o também médico já passa e os vi. pais têm resistência em dar, medo de fazer Agora, mal. eu seria assim, eu falando por mim, eu seria assim, eu aceitaria a medicação desde que a Maria tivesse assim, como eu já vi, crianças que auto se bate, se machuca, criança que machuca outra pessoa, a criança que ela tem aquela inquietude demais, que ela quer acabar com o mundo. Aí eu também sou a favor. Mas Hum, assim, que tem problemas com sono, que tem umas que tem problemas com sono, não sei se vocês já viram, mas tem umas que tem. Aí nesse caso, aí eu também sou a favor. Mas desde que elas não machuquem outra criança, não auto se machuque, apronte aquela inquietude dentro da normalidade, tem os horários do sono normal, alimentação normal, eu não sou a favor. Sim. Mas aí nem precisa de medicação. Eu acho que a mãe, ela, pela conversa da mãe, é que o neuropediatra e o é, psiquiatra passam a medicação. É só mediante a isso. é. Ô, Sandro, o que você falou, né, foi ótimo. Eu queria tocar nesse assunto também, porque assim, a, a medicação, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Que é a questão dos efeitos colaterais. Quando a mãe, eu penso assim, olha, você foi até um psiquiatra, um neuropediatra, e você conversou, apresentou o problema e o pediatra falou assim, dá essa medicação. Se você foi até ali, é porque você está adepta a testar, a pelo menos fazer esse teste com o seu filho. E aí você faz o teste, você avalia, dá uma caixa do remédio, da medicação, faz essa avaliação. Ah, o efeito colateral, qual que foi? Ah, ele ficou muito procrastinado, ele ficou muito apático. Ou ele não quis comer nada, ou ele ficou o contrário, ele ficou mais irritado, ele não quis dormir. Então você vai avaliando. Mas se não, ele concentrou mais, ele ficou mais calmo, ele conseguiu fazer uma atividade, concluir essa atividade que ele não dava conta antes, ele conseguiu se O alimentar, ele benefício foi conseguiu maior. dormir, né? O benefício foi maior, ótimo, então você dá a medicação. Porque eu vejo, né, já atendi vários clientes, pacientes assim, que a mãe nem quer tentar dar a medicação. E fala, não vou dar medicação não, porque o médico tá achando o quê? Que meu filho é doido, que meu filho é isso, que meu filho é aquilo. A minha filha tem TDAH. E aí o Ritalina fica aqui em casa.
Tem dia que ela fala assim, mãe, hoje eu não vou tomar. Mãe, hoje eu não tô bem. Hoje eu quero comer direitinho, porque o Ritalina tira totalmente a fome dela. Hoje eu não quero ter dor de cabeça, porque às vezes o Ritalina dá dor de cabeça. Então, assim, como ela já é uma adolescente, ela mesma consegue se avaliar e ela mesma fala e eu acato a decisão dela. Só que quando a criança é menor, quem vai fazer essa análise somos nós, né? Nós que vamos pensar assim, não, olha, os benefícios são maior do que os malefícios, então eu vou dar. Mas a gente tem que ter, sim, essa segurança, tem que ter todo essa visão, porque tem mães que falam, eu não vou comprar, pronto, acabou. E às vezes não sabe o quanto o remédio pode trazer de benefícios, né? Para essa criança. Quer deixar de dar. Ô, gente, pode falar, Maiara. Quem ia falar? A hiperatividade, às vezes, ela atrapalha em muitas coisas, em muito aspecto, como a atenção, o foco. E muitas vezes, dependendo, o sono. E muitas vezes, nesse caso aí, eu acho que tem que ter uma medicação que acalme um pouco. Mas não que seja aquela coisa assim, sabe? Como no caso da Sandra, que foi mais para ele ter mais um pouco de equilíbrio. Não foi uma coisa assim. Aí eu acho que eu ainda apoio, sabe? Mas tem gente assim que eu já vi que dá medicação assim, sem que, sem pra quê. Já vi gente também que não gosta de dar. Porque depois que a gente tem um probleminha assim, uma desconfiança, qualquer coisa, a gente começa a estudar, né? E começa a conversar com mais outras pessoas. E a gente vai buscando e vai vendo vários casos, né? E eu já vi casos de mãe que amam dar remédio para a criança dormir o dia e a noite. Ah, não. Aí não. Pois é, aí não é legal, né? Não é um exemplo que a gente queira seguir, né? Exatamente. Outra coisa que eu queria falar também é da questão dos óleos essenciais, né? Que ajudam bastante, dos remédios homeopáticos, dos remédios naturais. Vai fazer efeito da noite para o dia? Não vai fazer efeito da noite para o dia. Mas se você, desde o início, se propor, né? Eu vou fazer um tratamento de 6 meses para ver o que vai acontecer. Né? A minha filha mesmo tem o óleo essencial de lavanda, que ela cheira umas 3, 4 vezes ao dia para ela se acalmar. Eu, antes das lives, eu também sou muito agitada, eu cheiro, né, antes de qualquer coisa que eu vou fazer, que eu preciso, né, me concentrar, me acalmar. Tem o óleo de vetiver, que é da Laszlo, que é um óleo, né, o cheiro dele é muito forte, mas quem já acostuma com esse óleo faz esse cheiro. Tem os chazinhos, tem essas bolinhas, os glóbulos, né, homeopáticos, que a criança ela pode tomar. E também em relação à alimentação, porque infelizmente, tem muitas crianças que não podem com glúten, não pode com lactose, não pode com doce, né? Com açúcar deixa muito agitado. Não, as pessoas com autismo em a si minha deixam menina muito mesmo, agitado. quando ela come doce. Sim, até com TDAH, com autismo, né? O açúcar em si, ele aumenta os níveis de glicose, e quanto mais açúcar no sangue, mais agitada a criança fica. Né? Então, se a sua criança é agitada, o que você tem que procurar? Né? Assistir menos televisão, não colocar música alta. A rotina é muito importante para quem tem autismo. Isso, Sandra. Sim. A rotina, eu acho que é porque eles gostam de regras, eles gostam de rotina, de horários. Né? Então, se você sai e desvia. Vocês olharem, são pessoas que são tão certinhos, tão corretos. Eles são pessoas corretas. Sim. A gente já reparou que a gente sai de rotina, a gente vai. Eles não, eles são corretos, eles têm horário para alimentação, eles têm horário para dormir, ele tem um horário porque ele já sabe que vai sair. Então, no horário que ele já sabe que vai sair, ele já pega a roupa dele, já tá ali pronto, já esperando o seu. Então, são pessoas bem corretas, é como Sandra falou e brincou no começo, né? Deveria ser os políticos que deveriam estar à frente do nosso país, né?
É isso aí. E eu acho que a antecipação também é muito importante para os autistas, né? Você conversar e antecipar as ações, né, Sandra? O que você vai Principalmente fazer? quando vai quebrar a rotina, tem que antecipar. Isso. Eu nunca tive problema com o Benício, assim, se for sair com ele numa festa, em algum local, em algum evento. Eu só não posso falar com ele, vamos embora e vamos embora agora. Eu sempre falo assim, olha, daqui a pouco, porque ele também não tem noção de hora, assim, ainda não. Aham. Mas eu falo, daqui a pouco nós vamos embora, tá bom? Vai, brinca mais um pouquinho, Uhum. dá tchau pros colegas, porque daqui a pouco nós vamos embora. Aí, beleza, aí eu posso pegar e ir embora. Agora, se eu chegar para ele e falar assim, nós vamos embora, E pum! meu filho, Mas aí eu acho que empena isso deve muito. ser feito com todas as crianças, típicas, neurotípicas, porque É, isso é, gente, é uma invasão de privacidade. Às vezes a criança está sentadinha brincando, criança de 2 anos, 3 anos, o pai vem por trás e pum! Levanta como se fosse uma carne, já põe no braço e vai embora, né? Assusta também, né? Sim. Ô, gente, eu vou falar aqui um pouquinho o que as pessoas comentaram, que eu acho que é legal, tá? Uhum. A G, Sim. Benício, nosso sobrinho amado. Rosilane falou que tá com saudade também. Aí o seguinte aqui, olha, teve uma pessoa que perguntou aqui, ó. Ana Paula Mourão falou oi aqui. Porque a Jaqueline falou para você, nada é por acaso, amiga Sandra, é conduzir os filhos com diferenças, é uma missão. Né? Quando você falou a questão de que você fez o curso lá do AE, né? É verdade. É uma missão mesmo. Jaqueline, amigona querida, beijo, Jaque. Benício é um artista, faz desenhos coloridos e de carros maravilhosos. Olha! Já tá ganhando. Já tá ganhando fã aí, tá vendo? Sabe o que também poderia fazer? Pintar aquelas telas. Não tem aquelas telas? Como é o nome daquelas telas? É Aquelas tela telas. pra pintura mesmo, né? Isso. Esses poderiam também comprar para ele se empolgar e pintar cada vez mais. Super valeria a pena. Até mesmo para. Como é o nome do negócio que vocês dizem que vocês estão montando? Associação? Que é aspa? Isso, na associação você poder deixar lá como uma escultura para mostrar, seria muito bom. Eu vou, Até pra eu quero. vender, né? Exatamente, porque tá bem pintadinho, vamos falar a verdade. Ele é um Eu artista. gostei muito do detalhe do céu, que tem uma parte que tá vermelho, que é quando o sol está se impondo entre 4 e pouca da tarde e 5 horas. Isso me chamou muita atenção. Que a Maiara é bem observadora. Observadora. Eu mando isso pra você depois, Maiara. Faz Sim, assim, eu quero. Sandra. Depois você tira umas fotos e coloca no seu Insta e me marca para eu poder repostar. Tá, Tá? pode deixar. Tá bom. Que live bacana, parabéns pela iniciativa. Teve gente que colocou aqui. A Ana Paula perguntou como o diagnóstico é fechado. Então, vou explicar aqui. Vamos supor, igual a Maiara que está passando por esse processo, né? A Maiara, ela suspeitou por causa do atraso da fala, e então ela levou numa fono, aí começou a fazer terapias, e aí já levou em psicopedagoga, né? Que eu até mesma atendi. E aí pode levar em TO também, né? Em terapeuta ocupacional, mesmo sem o diagnóstico. Né? Você fala com o pediatra que você quer os encaminhamentos para poder fazer as terapias. E aí o pediatra dá como é que fala? Essas guias, né? Os encaminhamentos. Ou você vai direto num neuro que já tem uma experiência com autismo e fala com o neuro, né? Leva aí os vídeos que a Sandra sugeriu, né? Que é um arquivo pessoal muito importante, que é um portfólio do seu filho, né? Eu acho que se você levar
e pela sua fala, o neuro ele dá uma atenção especial do que você chegar lá e falando: ah, doutor, eu acho que meu filho tem alguma coisa. Quando você vai assim, eles não te levam muito a sério. Eu acho que quando você leva um vídeo, tem um portfólio, você demonstra que você já tem algum conhecimento. Ah, ó, eu já estou levando meu filho no fono, eu já estou levando meu filho no TO, na psicopedagoga, e aqui tem um relatório delas. Por quê? O psicopedagogo, a fono e a TO, elas não dão diagnóstico. A gente faz uma hipótese diagnóstica. É uma hipótese, né? Porque eu não posso afirmar que ela tem o autismo, mas eu posso falar assim com você: ô mamãe, olha, eu apliquei esse teste, apliquei tal teste, apliquei esse teste, e nos testes que eu apliquei, eu observei isso, 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 isso. E o esperado para esse teste seria isso, isso, isso. Então, com esse meu relatório, com a minha devolutiva dos testes que eu fiz, ela vai levar até o neuro, que isso vai ajudar o neuro ou o psiquiatra a fechar esse diagnóstico. Quando a mãe não levou em nada, a mãe foi direto no psiquiatra. Eu acho que essa ideia que a Sandra sugeriu aí dos vídeos e 2 horas de consultório, claro que o neuroexperiente ou um psiquiatra experiente, ele vai conseguir dar o diagnóstico. Você concorda, Sandra, comigo? Com toda certeza, sim, claro. Então, A gente já leva o máximo que você puder já colecionar de dados, né, que você tem de informações, para poder o profissional depois ter um embasamento para poder fechar esse diagnóstico, uma vez que não existe ainda um jeito de fazer isso clinicamente, né? Assim, sim. Um teste, um exame, não tem. Não tem uma tomografia, não tem uma, né, uma... Como é que chama aquela outra? Tomografia, ressonância. Não tem um exame de sangue, não tem nada disso que você possa... Sandra, seu neném fez o TC do crânio? Não cheguei a fazer. Não fiz nenhum exame. Eu não fiz nenhum exame clínico com Benício, porque o psiquiatra não falou que não era necessário, porque dava para fechar o quadro dele baseado nas informações que eu passei e na observação comportamental, né? E também bem pelo melhor aspecto desse jeito que você fez. Até porque já é uma economia, de um certo modo, vamos ser sinceros, né? Já é uma economia e já é um caminho mais direto. Sim. Né? Não rola tanto percurso até chegar lá. O diagnóstico é importante, mas eu acho que a estimulação é mais importante que o diagnóstico. O diagnóstico é importante para a mãe saber qual que é o transtorno, quais são, né, as características do transtorno e como ela agir. E, infelizmente, você só consegue um acompanhamento especial, só consegue as consultas pelo plano, né, essas liberações, se você tiver o diagnóstico. Então, para isso, o diagnóstico é importante. Mas o diagnóstico, eu falo que a sua suspeita vem primeiro e a estimulação vem depois. E aí é igual a Mayara está fazendo. O seu caminho para o diagnóstico, ele vai nesse meio tempo aí. Né? A gente não tem que parar para conseguir um diagnóstico e depois conseguir estimular a criança. Eu falo que essa estimulação antes dos 3 anos de idade, primeiro antes dos 2, você ter um diagnóstico e conseguir estimular antes dos 2 anos por causa da poda neural e depois até os 3 anos, porque até os 3 anos o cérebro de uma criança desenvolve mais do que em toda a vida adulta. Né? O que o seu cérebro vai crescer, se desenvolver até os 3 anos é mais do que depois todo o resto da vida. Então a gente tem que aproveitar essas janelas de oportunidades aí, onde que o cérebro ele se abre para a questão da musicalização, a questão dos livros, né? Dos livrinhos, da leitura, do visual, da memória, da concentração, dessas aptidões aí que o Benício já desenvolveu, né, Sandra?
Já desenvolveu. Aí, então, eu acho que eu expliquei aqui para Ana Paula, né? Eu acho que deu para entender. Não sei se a Ana Paula tá aí ainda. Se ela tiver, Ana Paula, não sei se você conseguiu entender como que é fechado o diagnóstico do autismo. Deixa eu ver mais aqui. A Bel falou assim, ó, estabelecer rotina, eu acho que é essencial. É importante a criança saber o que ela vai fazer depois, né? Ela já ter isso já na sua memória. Aprendendo muito com essa conversa, a Simone falou. Sandra é a paz em forma de gente iluminada. Obrigada. Alda que Quem falou. E eu acho Oh, que a criança pega da mãe, né? A criança pega essas coisas da mãe. Então é importante a gente ter paz para a criança ter paz também. Então, quanto mais calma você fica, quanto mais tranquila, quanto mais rápido você aceita, quanto mais rápido você arregaça as mangas e fala, sou eu mesmo, então é eu que tenho que cuidar, mais as coisas começam a dar certo. A Bel falou, acolher e estimular sempre. Todos nós somos diferentes. A Ana Paula falou. A Cláudia falou, assim que percebi que meu sobrinho tinha algo diferente, comecei a estudar, procurei conhecer. Eu acho que esse é o caminho de todas as mães, né? Quando a gente suspeita, o Google vai lá e ajuda a gente com muita coisa. Né, Mayara? Não, e hoje em dia tem essa facilidade de ter igual essa live nossa aqui. Quem dera 9 anos atrás tiver. Pois é. Nossa, verdade. Eu acho que, né, quando uma mãe me manda uma pergunta e fala assim, ai, minha filha tá andando na ponta do pé, será que é autismo? Eu falo assim, gente, antigamente pra gente descobrir um negócio desse, era muito difícil, né? Hoje tá muito mais fácil. Deixa eu ver se alguém mais falou alguma coisa aqui. Eu acho que é isso mesmo. O Benício é um desenhista maravilhoso, vai vender os quadros dele, vai ganhar mesada, viu, Benício? Tá fazendo sucesso, viu, Sandra? Benício, viu? Estão gostando das suas obras de arte. Vai fazer sucesso. A Maria Cecília, você põe ela no TikTok fazendo as dancinhas. Viu, Mayara? Que ela vai longe. O Benício quer mostrar o carrinho aqui, já fez uma... Deixa eu ver, Benício. Enfileirou tudo, né? Que lindo. É assim, gente. Os seus carros são muito lindos. E ele tá todo certinho, bem alinhadinho. E tá incluso, né? Ele tá aqui na live junto com a gente, tá sabendo de tudo. Sempre ele dá uma parecida, viu? Não me deixa, meu chicletinho ele. Ótimo. Seu marido tá aí com a Maria Cecília, Mayara? Tá lá no meu quarto, acabando com os meus perfumes, que ela passa um, passa outro. As meninas vão pro outro lado. É bom que ela maquiagem. Eu vi o vídeo que você me fala, mandou Sandra, dela passando batom. Falei, oh, meu Deus. Sério, que legal. Fale, Sandra, que você ia falar. Não, eu falo que bom que ela não tem fadiga olfativa, porque Benício, dependendo, é só comida que ele fala que cheiro bom. Você pode passar o melhor perfume que ele fica assim. Tem os cheiros, né? O bom é que a comida tá certo. A comida é o principal também, né? Porque, na verdade, também tem crianças que têm restrição com alguns alimentos. A seletividade alimentar. Benício era bem resistente, sabe? Quando ele parou de bom a gente falar sobre mamar, isso também. Ele comia só arroz e ovo, gente. Arroz e ovo, que ele trem me dava... Mas aí eu nunca deixei de pôr feijão e as outras coisas não, sabe? Eu sempre coloquei as verduras. Aí hoje ele já come praticamente de tudo. Que ótimo. Tem que Porque eu nunca deixei de colocar. Também, né? Isso. Nunca deixei. Ele não comia, mas eu nunca deixei de colocar as outras coisas no prato, entendeu? Ele via, ele tinha que nem que ver, ele tinha que ver aquela comida colorida lá.
Aí, com o tempo, eu comecei, corto um pedacinho discretamente, põe embaixo do ovo aqui, coloca ali. E aí ele foi comendo sem perceber, depois ele estava vendo que ele estava comendo e agora ele já come. Que Isso é ótimo. muito bom. E tem autista que tem problema para fazer o cocô, né? Tem muito problema para fazer cocô, tem o intestino muito preso. Mas outro dia eu atendi uma mãe assim mesmo, que, nossa, me deu uma agonia, porque ela estava no telefone e a criança querendo fazer cocô e não conseguia. E o menino gritava, e ela falou assim, olha, é assim todas as vezes que ele vai para o banheiro. Eu falei assim, então ele tem alguma restrição, né? Eles costumam... uma dica que eu aprendi num curso desses que eu fiz é quando for fazer o desfraude, é colocar, por exemplo, anilina dentro do vaso para chamar a atenção da criança ali, fazer uma festa, né? Ah, vê que legal, para ele começar a achar interessante as coisas irem para aquele lugar. E funcionou. Foi um pouquinho de peleja com o Benício aqui. Ele estava com quase 4 anos quando ele começou a usar o vaso sanitário para fazer o cocô. Mas calma, conseguiu. paciência, muito amor, muito estímulo positivo, correto, né? Vai. Tudo dá certo. Ô, meninas, eu acho que nós vamos ficando por aqui, né? Porque já são 4h19 aqui, ó. Tá. Vamos finalizando, porque o pessoal já começou a sair. Eu acho que a gente conseguiu, na medida do possível, né, falar o que a gente, né, o que a caminhada de vocês, né? A Maiara tá aí na busca pelo diagnóstico, né? Mas parabéns, porque ela já tem conseguido fazer essa estimulação precoce, né? A Maria Cecília tem avançado. Então, é isso mesmo. Como eu já falei, o diagnóstico é importante, sim, mas a estimulação é a primordial, né? Para as crianças. E a Sandra tá aí, né? Fez esse trabalho lindo aí, montou... Como é que chama? Aspas, Sandra? Aspas, Aspas. Associação... de pais e amigos dos autistas e síndromes, porque não é só autista, pode ter autismo e síndrome de CX frágil, outras síndromes, né, também. Ai, Sandra, eu quero entrar nesse grupo, depois eu vou te chamar, você me adiciona. Tá. Claro, Maíra também, se quiser, bem-vinda. Sim, eu quero. Maiara. É bom porque eu acho que um vai ajudando o outro, né? Eu acho que as opiniões são tão importantes. É isso que eu falei. Quando a gente tem uma suspeita, a gente procura logo quem já tem a certeza. Isso. Porque quem tem a certeza, muitas vezes passa uma paz pra gente. Ótimo. Já sabe como lidar com a situação, sabe explicar, sabe dizer vamos por aqui, vamos por ali. Mas, claro, a gente também tem que aceitar e buscar a realidade, né? Tudo isso é um contexto. Mas nesse grupo, o bom é que a gente nunca busca sozinha, a gente está sempre em boas companhias. Um ajudando o outro. E das palavras positivas também, né? Porque isso consta muito pra gente. Ai, que bom. Adorei. Tá todo mundo parabenizando aí. Valeu, meninas. Parabéns, meninas. E que Deus abençoe vocês. Obrigada, com muita gente. força, Amém. com muita paz, com muita saúde, né? Para vocês cuidarem para todos nós. Dessas pedras aí preciosas que Deus nos deu, né? Tá certo. Obrigada, viu, Foi um meninas? prazer, eu agradeço obrigada. muito. Prazer. Eu também que agradeço a Sandra, a Kati. Obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.